Boas, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso propósito de 40 dias para o transbordo de Deus. Como eu sempre costumo dizer, nós já estamos aqui todos os dias, no mesmo horário, no mesmo local, na mesma página, no mesmo perfil, sempre falando sobre uma mensagem simples, direta, objetiva, que vai nos ajudar a expandir a nossa mente, preparar o nosso ser para um transbordo de Deus. Considere-se muito bem-vindo e eu vou fazer aqui um tempinho, vou beber aqui a minha água enquanto o pessoal vai entrando, ok? Hoje é um dia que está bastante quente aqui onde eu estou. Mas vamos lá, vamos lá. Pessoal, hoje eu quero falar sobre um personagem que eu gosto muito na Bíblia. Só que antes de falar sobre esse personagem, eu quero te falar sobre o tema. Hoje eu quero falar com você sobre o de repente de Deus. O de repente de Deus. Mas vamos lá primeiro a esse personagem que eu gosto. Esse personagem se chamou, ou ele se chama, né? Mas já faleceu, como é óbvio. Estevão. O que eu gosto nesse personagem, que está lá em Atos capítulo 5, não, deixa eu ver aqui, porque é para eu não me enganar. Atos capítulo 6 fala sobre Estevão. Aliás, um pouco antes também fala sobre Estevão, porque ele foi um dos escolhidos. Eu estava falando aqui do 5, porque acabei por fazer confusão em relação à escolha dele para o ministério, né? A obra de Deus foi crescendo. Acompanhe comigo aqui a lógica, que você vai entender a importância da gente entender desse contexto aqui. A obra de Deus estava crescendo, os apóstolos, né, os 12 apóstolos, aliás, na verdade os 11 apóstolos, sentiram a necessidade de ter mais ajuda, porque eles não estavam dando conta de tudo. Então, numa fase inicial, eles até pensavam assim, ok, Judas já era, ficou faltando aqui alguma coisa, mas depois eles entenderam que vamos escolher mais do que um, vamos escolher alguns para nos ajudar aqui a fazer a obra de Deus. E nisso, Estevão foi um dos escolhidos. Logo, eu entendo que Estevão não era propriamente uma pessoa que tivesse passado muito tempo com Jesus, ou talvez nem sequer passou tempo com Jesus. A gente não sabe assim com certeza, né? Mas, de alguma forma, no meu entendimento, ele não tinha tanta experiência, ele não tinha tanta experiência no ministério quanto os 11 apóstolos. Então, ele era uma pessoa nova, entre aspas, né? Inclusive, era um jovem. Existem estudos que mostram que ele era um jovem. Então, ele era uma pessoa que tinha sido usada por Deus numa espécie de repente. E por que eu quero falar isso com você? Porque muitas vezes a gente fala sobre espera, a gente fala sobre esperar, sobre aguardar. Inclusive os discípulos, embora tivessem muita experiência ministerial, olha só isso aqui. Isso aqui pode explodir a sua mente, no bom sentido. Embora os discípulos tivessem muita experiência ministerial, Jesus aparece para eles depois de ressuscitar, sopra sobre eles o Espírito Santo. E basicamente, eu vou parafrasear aqui a situação, não está escrito isso, mas se você ler o que está escrito nos evangelhos, você vai chegar a essa conclusão do que eu vou te dizer. Parafraseando, é como se Jesus tivesse aparecido ali e falado assim, olha, vocês têm experiência ministerial, vocês andaram comigo, vocês oraram, vocês sabem orar, vocês têm intimidade comigo, vocês têm o Espírito Santo, vocês estão mais que preparados, mas esperem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Então os discípulos precisaram esperar, mesmo eles tendo uma experiência ministerial, mesmo eles estando preparados para exercer ministério, eles precisaram de algo a mais, eles precisaram de algo que envolvesse antes uma espera. Então muitas vezes a gente está acostumado aqui
experimentar algo de Deus, experimentar o mover de Deus, experimentar um transbordo de Deus vai envolver uma espera. Isso é verdade, mas muitas vezes a nossa mente está programada para pensar que essa espera são longos anos, longos meses, longos dias, longas décadas. Só que a verdade é que às vezes existe um de repente de Deus. Nós não podemos limitar nossa mente e achar que aquilo que é bom vai demorar décadas para acontecer. Nós não podemos limitar nossa mente e pensar que a nossa oração vai ser respondida daqui a muitos anos. Porque nós precisamos esperar. É verdade, nós precisamos esperar o tempo de Deus, mas o tempo de Deus nem sempre envolve muito tempo. Às vezes o tempo de Deus é um de repente. Então hoje eu quero que você abra a sua mente para que você possa entender que o de repente de Deus é algo possível, é algo que pode acontecer e é algo pelo qual nós oramos. A gente não pode ou não deve ficar orando pensando assim, eu orei aqui por uma casa nova, eu orei aqui por um carro novo, eu orei aqui por um relacionamento, eu orei aqui por algo diferente na minha vida, uma progressão na minha carreira, uma promoção no meu trabalho, uma expansão nos meus negócios. Eu orei, mas eu vou ter isso daqui a décadas. Não, a gente não pode ter essa mentalidade. A gente tem que ter uma mentalidade de crer que Deus é poderoso para fazer de repente. De repente as portas se abrem. De repente você conhece aquela pessoa especial. De repente você conhece aquela pessoa que vai abrir portas para você num negócio, na empresa, numa promoção. De repente você conhece o melhor consultor imobiliário. De repente aparece a casa que você sonhava. De repente você prospera. De repente Deus faz algo na sua vida. De repente Deus faz um milagre na sua vida. Isso não é impossível. Deus é o Deus do tempo, mas Ele também é o Deus do de repente. Do de repente. Eu quero que você enche o seu coração hoje de fé para você saber e ter a consciência de que um transbordo de Deus pode acontecer na sua vida de repente. De repente. De repente Deus derrama das suas bênçãos sobre a sua vida. De repente Deus derrama da sua presença sobre a sua vida. De repente você tem mais sensibilidade espiritual. De repente você está mais inclinado para adorar a Deus. De repente você começa a buscar a Deus com mais fervor, com mais intensidade. De repente você começa a amar Jesus com mais intensidade. De repente aquele pecado já não tem mais poder sobre você. De repente aquele vício já não tem mais poder sobre você. De repente aquilo que te prendia no passado deixa de te prender no presente e nunca mais te prende no futuro, porque o de repente de Deus também é possível. Eu quero que você enche o seu coração de fé para que você possa crer no de repente de Deus. Certa vez uma mulher que sofria com a hemorragia fazia anos. Provavelmente ela saiu da casa dela pensando, hoje é mais um dia em que eu vou estar sofrendo da minha hemorragia. Os médicos já me desenganaram, disseram que não tem jeito. A Escritura fala que essa mulher foi desenganada pelos médicos, pela medicina, pelos especialistas ali da época. Disseram, não tem cura, não é possível, não pode mudar, acostume-se a essa realidade. Talvez você está passando por alguma situação e essa situação, de certa forma, está gritando aí no seu ouvido, no seu coração, está te tirando a sua paz e está dizendo, acostume-se, porque Deus não vai fazer. Deixa eu te dizer, Deus pode fazer sim, e Deus pode fazer de repente. De repente, aquela mulher está ali e ela toca na orla das vestes de Jesus. E de repente, ela é curada. Jesus olha e pensa, alguma coisa aconteceu, porque eu senti sair de mim virtude. De repente, aquela mulher toca em Jesus. De repente ela se aproxima da presença de Jesus. De repente ela se aproxima da presença de Deus. E o de repente acontece. O milagre acontece de uma forma instantânea. Aquilo que ela esperava por anos acontece em segundos. Simplesmente pelo fato dela ter tocado na presença de Deus. Na presença de Deus, ela se aproximou da presença de Deus, da presença de Jesus. Mas ela não foi com a mentalidade de
Daqui 10 anos isso acontece. Eu vou lá ver Jesus, vou me aproximar da presença de Deus, eu estou afastada dele, eu vou lá ter com Jesus e talvez daqui 10 anos a minha situação vai mudando de uma forma progressiva. Não. Eu vou tentar. Talvez dê certo. Eu vou lá, né? O que eu tenho a perder? Os médicos disseram que é impossível, eu vou lá, né? Essa coisa de Deus, essa coisa de orar, essa coisa de ter um propósito de 40 dias de transbordar, eu vou tentar. Não, ela não teve essa perspectiva. Ela falou assim, se eu ao menos tocar na orla das suas vestes, ficarei curada. Ela tinha uma mentalidade de que Deus pode fazer as coisas de repente. Aquilo que demorou anos, Deus pode fazer em segundos. Talvez você tenha orado por um milagre há anos. Talvez você tenha chorado na presença de Deus por uma porta há anos. Deus pode fazer de repente. Um toque do favor de Deus pode mudar a sua vida por completa. Eu quero que você enche o seu coração de fé hoje, para que você não fique apenas limitado ou limitada e pensando que Deus pode fazer as coisas apenas daqui 10 anos, daqui 20 anos, e talvez nem vai fazer. Não, enche o seu coração de fé, busque a Deus, aproxime-se da presença de Deus e creia no de repente de Deus. Creia no de repente de Deus. Nós começamos falando de Estevão, ali em Atos capítulo 6. A Escritura fala, ou nos mostra, que Estevão era uma pessoa nova na fé, de certa forma, comparado com os discípulos. Só que a Escritura diz ali, em Atos capítulo 6, no versículo que eu vou verificar aqui agora, que é para não errar, no versículo 10, lá diz, no versículo anterior, não é? No versículo 9, diz que ele estava ali pregando o Evangelho, um recém-convertido, um jovem, uma pessoa que ainda não tinha muita experiência. Mas ele teve um encontro com Deus, ele teve um encontro verdadeiro com Deus. E Deus o fez transbordar da sua presença. E ele fala que Estevão estava pregando o Evangelho e as pessoas estavam discutindo. Não estavam gostando. Estavam se opondo. Mas lá no versículo 10 diz que elas não estavam gostando, mas elas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Estevão estava tão cheio de Deus, transbordando de Deus, que mesmo as pessoas não gostando, mesmo sendo algo atípico para elas, para a realidade delas, religiosa, às vezes sem religião, elas não podiam resistir. Tamanha era a sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Uma pessoa recém-convertida praticamente, comparada com os discípulos. Uma pessoa que buscava a Deus, uma pessoa que tinha boa fama, boa reputação. Não era um crente que ia apenas na igreja. Não era um crente que apenas ficava buscando a Deus. Olhem para mim como eu sou santo, como eu sou bom, olha só. E depois lá fora fazer um monte de coisa errada. Não, ele tinha uma boa reputação. Era uma pessoa séria. Era uma pessoa que buscava a Deus não apenas nos dias de reuniões. Era uma pessoa que buscava a Deus com sinceridade. Ele tinha uma boa reputação. E ele se aproximou da presença de Deus. Ele teve um encontro com a presença de Deus no sentido de se converter de verdade, não de boca para fora. E isso fez com que ele transbordasse de Deus, a ponto das pessoas olharem para ele e não conseguirem resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Lembra? Os discípulos tinham muita experiência, Estevão não. Deus pode fazer na sua vida algo de repente. Ele pode te preparar de repente. Te preparar para aquela promoção, te preparar para aquele trabalho novo, te preparar para a expansão da sua empresa,
te preparar para uma progressão de carreira, te preparar para um relacionamento, te preparar para uma nova amizade, te preparar para um novo país, uma nova cidade, um novo ambiente, um novo contexto. Deus pode te preparar de repente, se você buscá-lo, se você se voltar para Ele, se você tiver um encontro com Jesus genuíno, se você se converter de uma forma genuína, não apenas na igreja, não apenas num grupinho, mas em toda a sua vida, de forma que as pessoas possam olhar para você e dizer: é crente. Esse é seguidor de Jesus. A gente pode até não gostar muito do que ele fala, mas a gente não consegue resistir a essa sabedoria e a esse espírito pelo qual ele falava, ou a esse espírito pelo qual ele fala. Porque é algo genuíno, não é algo forçado. É algo fruto de um transbordo de Deus. Então eu quero que você pense sobre isso. O de repente de Deus é possível. E o de repente de Deus pode acontecer nas nossas vidas. A Escritura fala lá em Tiago, capítulo 5, eu vou ver aqui novamente o versículo, que é para não me enganar. Capítulo 5, versículo 16, fala que muito pode, por seu efeito, por sua eficácia, a oração do justo. E ali dá o exemplo de Elias, logo a seguir vem um exemplo de Elias, que diz que Elias orou e parou de chover. E depois ele orou de novo e choveu. E nessa passagem, a grande sacada, olha só, presta atenção nisso. A grande sacada é que lá diz assim: Elias, sendo um homem com as mesmas fraquezas que nós, né? Com as mesmas tendências que nós, com a mesma natureza que nós, esse homem, semelhante a nós, orou e teve as suas orações respondidas de repente. E quando ele diz que muito pode, por sua eficácia, a oração do justo, né? Outras versões até dizem, a oração do justo é poderosa e é eficaz. O que isso quer dizer? Isso quer dizer assim, olha, Elias, justificado praticamente pelas obras, né? Hoje, nós somos justificados por Jesus. Isso quer dizer que, no ponto de vista teológico, nós somos mais justos do que Elias. Então nós temos que ter essa mentalidade de entender assim, ó, a nossa justificação não está baseada em nós mesmos, a nossa justificação está baseada em Jesus. Então quando a gente ora, a gente não precisa ficar com a mentalidade de que Deus vai fazer daqui 20 anos, daqui 30 anos, ou que Deus não vai fazer porque é impossível, porque nós já esperamos muito. Não, a nossa mentalidade tem que ser: nós somos justificados mediante a nossa fé em Jesus. Nós somos justos e muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Então, se você é justificado por Jesus, você é justo. A sua oração é poderosa e eficaz. Eu quero que você coloque isso na sua mente hoje. Muitas vezes a gente não experimenta um transbordo de Deus, porque a gente fica pensando: não, vai acontecer daqui 20 anos, vai acontecer daqui 30 anos. Eu já esperei muito tempo. Eu já orei muito tempo, e toda vez que eu oro, demora muito tempo. Não quer dizer que seja assim sempre. Às vezes a nossa mente nos limita. Às vezes a nossa fé fica limitada àquilo que a gente acha que tem que ser. E a gente acha que tem que ser daqui 10 anos. A gente acha que tem que ser daqui 20 anos. A gente acha que não é possível. A gente ora por uma questão de educação, por uma questão de consciência da nossa fé cristã. Mas a nossa fé tem que ser saber quem realmente Deus é. Saber que Ele é poderoso, Ele é todo poderoso, Ele nos chama de filhos. Saber que Ele nos ama. Saber que a Escritura fala assim: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. É a Bíblia. É a palavra de Deus. Às vezes a gente tem que reivindicar aquilo que é a palavra de Deus. Trazer para a nossa realidade aquilo que é a palavra de Deus. Então, deixe de pensar que Deus vai agir apenas daqui a muito tempo. Deixe de pensar que Deus vai preparar pessoas só daqui a muitos anos. Não. Deus pode te preparar de repente.
De repente aquela porta se abre, de repente aquela empresa te chama, de repente aquele cliente aparece, de repente você faz aquela venda que você achava que era impossível, de repente você conhece a pessoa ideal, de repente você conhece uma pessoa que vai abrir portas de negócios para você, de repente você conhece uma pessoa que vai abrir portas para você ser promovido na sua empresa. De repente você conhece aquele consultor imobiliário que vai te ajudar a comprar a sua casa, aquele agente, aquele consultor que vai te ajudar a comprar um carro. Deus não está interessado apenas na nossa espiritualidade. Deus está interessado em tudo. E Deus não faz as coisas apenas depois de muito tempo. Deus é o Deus do de repente. Eu quero que o seu coração encha com essa fé hoje, que é uma fé genuína, uma fé que sabe que Deus é poderoso para fazer daqui a alguns anos, mas Deus também é poderoso para fazer de uma forma instantânea. Deus é poderoso para fazer o impossível acontecer. Ele é poderoso para que no momento que a gente se aproxima dele, toca nas suas vestes, nós seremos completamente curados. A nossa vida será completamente transformada. Aquela mulher do fluxo de sangue sofria durante anos. Ela foi completamente desenganada pelos especialistas. Ela olhava para a vida dela e dizia: é impossível mudar de vida. Mas há um determinado momento que a fé dela muda e ela diz: se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, eu serei curado, eu serei transformada. Então hoje eu quero te encorajar a buscar mais a presença de Deus, a continuar buscando mais desse transbordo de Deus, porque haverá um momento que Deus pode fazer de repente. Aquele milagre que você sempre orou, aquele sonho que você sempre teve, aquilo que você orava durante anos, aquilo que você está orando durante anos, aquilo que você acha que vai acontecer só daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, talvez Deus queira fazer de repente. Enche o seu coração de fé, busque a Deus com intensidade, aproxime-se da presença de Deus, converta-se de uma forma genuína e espere o de repente de Deus acontecer na sua vida. De repente, Deus derrama do seu transbordar na sua vida. De repente as coisas acontecem. Ok, pessoal? Pessoal, todos os dias nós estamos aqui com uma mensagem nova que vai nos ajudar a abrir a nossa mente para entender como que nós iremos transbordar de Deus. Então, se esse aqui é o seu primeiro vídeo, considere-se voltar lá no primeiro vídeo, no dia 1, e fazer esse propósito conosco. Não custa nada, é gratuito. Todos os dias você tem uma mensagem simples, objetiva, que vai te ajudar sobre esse tema, sobre o transbordo de Deus. Então você vai lá ver esse vídeo, 1 a 1, todo dia, fazendo esse propósito de 40 dias conosco, ok? Considere deixar aqui os seus comentários, as suas interações, compartilhar com seus amigos. E novamente, muito obrigado pela sua atenção e a gente se vê amanhã, ok? Muito obrigado.